Olá, queridos irmãos. É muito bom estar voltando aqui para poder trazer um pouco da palavra do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos aqui para tratar lá do capítulo 28, no item 81, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos tratar de alguns temas que são correlacionados, algumas condutas que nós temos, né, diariamente, formas, atos, pensamentos, tudo isso vai estar entrelaçado nesse assunto que a gente vai abordar hoje, que diz respeito a encosto, obsessões, perturbações, lei de afinidades, escolher boas companhias e fugir das más. Vamos então a uma breve leitura aqui do item 81, lá do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a abraços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral também. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que é necessário, se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação em uma possessão, porque aí, não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nós podemos também citar aqui o capítulo 10, lá no item 6, e também no capítulo 12, nos itens 5 e 6, que fazem referência também a este assunto. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido, impregnado em um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre se elimine o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, o qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação,
apresta um concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando seduzido pelo espírito embusteiro. Ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança. Visto que, então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Esta passagem está lá no Livro dos Médiuns também, na segunda parte do capítulo 23. Mas, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Nós temos algumas perguntas aqui, lá do Livro dos Espíritos, e uma delas é a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a resposta da espiritualidade é: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Isso quer dizer o quê? Que os nossos pensamentos agem como uma espécie de imã, atrator ou repulsor, conforme nós estamos naquela orientação, né, do orai e vigiai. Se nós estamos orando e vigiando os nossos pensamentos, certamente nós vamos neutralizar a influência dos maus espíritos. Neutralizando, por consequência, essa influência maléfica que acaba trazendo grande prejuízo, não só para os espíritos que vêm obsediar, mas para o próprio obsediado. Então, tudo está entrelaçado, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa. Tudo está entrelaçado. Nós precisamos cuidar os nossos pensamentos, os nossos atos, especialmente com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, onde elas estão interagindo diariamente. E nós temos que ter o cuidado de não repelir uma agressão com outra agressão. Como bem disse ali o Espírito da Verdade, nós precisamos reagir a uma força que não é boa contra nós com uma força boa, com um pensamento de amor, com um pensamento de, digamos, perdão poderia ser usado, porque tudo está interligado. O Evangelho segundo o Espiritismo trata de várias questões, mas muitas delas estão correlacionadas. E aí nós vamos lá da necessidade do perdão, da necessidade da reforma íntima, de sermos melhores a cada dia. E eu sempre gosto de dizer que Deus nos dá uma oportunidade de sermos melhores a cada 24 horas, pois Ele coloca uma noite para que a gente ponha a cabeça no travesseiro e pense, né, em tudo aquilo que nós fizemos no dia que está terminando e que nós possamos corrigir, seja através de boas ações ou até mesmo de reparações com algum engano que nós tenhamos cometido contra um irmão, contra uma irmã. Então, portanto, é importante que nós possamos estar fazendo essa reflexão sobre a prece, sobre a nossa conduta, sobre os nossos pensamentos. Eu gostaria também de trazer aqui a pergunta 484, lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, porque muitas vezes a gente não entende, né? Por que certos espíritos se afeiçoam a algumas pessoas. E a resposta do Espírito da Verdade é: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós temos algumas referências sobre o assunto, são explicações mais aprofundadas. A obsessão, por exemplo, apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno,
cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas, para nós espíritas, entendemos que não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Esses são os graus, digamos, de interferência, de ação entre o espírito e nós que estamos encarnados. Então, sejam as minhas palavras finais aqui, as de agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos conversando aqui sobre os ensinamentos do Mestre, trazidos por nós, por Allan Kardec, lá nos Evangelhos segundo o Espiritismo. Hoje tratamos de um assunto importante, porque muitas vezes damos muita importância apenas para o mundo material. Algumas pessoas, e eu também posso até me incluir, é claro, entre elas, achamos que muitas vezes por praticarmos a caridade, nós já estamos alcançando aquele objetivo que temos. Mas é muito mais do que isso. Nosso compromisso que temos aqui no plano espiritual enquanto encarnados é sermos melhores a cada dia, verdadeiros cristãos. Muito obrigado a todos pela companhia e que Deus possa nos estar acompanhando hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.